Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou falar de um livro que foi discutido tanto no Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, o link está aqui embaixo, quanto presencialmente lá no projeto de leituras compartilhadas dos Espanadores, que foi o Jogo da Amarelinha do Júlio Cortázar. Esse livro foi escolhido para ser discutido em agosto porque é o mês em que Cortázar, se vivo, teria completado agora em 2014 100 anos, né? Ele é um escritor argentino, viveu 69 anos entre 1914 e 1984. E este livro aqui, ele foi publicado em 1984, tá? Aliás, em 64. Eu dedico essa leitura à minha amiga Silvana, que foi quem me presenteou com esse livro. Ele é da Civilização Brasileira e ele na época foi recebido pelos críticos como um romance extremamente inovador devido à forma como Cortázar sugere a leitura dele, né? Muitos de vocês já devem saber que ele sugere que o livro seja lido ou da forma contínua, do capítulo 1 a 154, ou da forma pulada, e ele sugere aqui a ordem dos capítulos, né, nesse índice aqui. Então começa do capítulo 73, depois vai para o 1, para o 2 e assim vai, né? Sendo que no final de cada capítulo tá o capítulo que você tem que ir, né? Então eu li dessa forma pulada. Eu confesso que me decepcionei um pouco com a história, com esse livro, porque eu acho que ao contrário do que está escrito aqui, que o livro oferece múltiplas possibilidades da leitura, eu acho que no fim das contas ele não é bem assim, tá? O livro, ele, apesar de você ler, mesmo você lendo ele de forma pulada, ele vai ser mantido uma certa linearidade. Então vou explicar mais ou menos como que é feito. A história, o romance em si, ele está sendo narrado entre o capítulo 1 até o capítulo 56. Então esses capítulos, mesmo na ordem pulada, eles são lidos na ordem, né? Na ordem certa de 1 até 56. E os outros capítulos, que são do 57 até o 154, são coisas aleatórias, onde ele coloca ali citações, poesias, trechos de músicas. E o que eu achei mais interessante desse capítulo é que ele cria um personagem chamado Morelli, que é um escritor admirado pelos personagens. E esse autor ali, pelo que eu entendi, é o próprio Cortázar. E esses textos, eles são metalinguísticos, porque é o Cortázar ali defendendo a ideia do romance, a ideia de uma literatura mais livre, né, de uma coisa mais inovadora. Então é ele defendendo o seu próprio romance, tá? Pelo menos foi assim que eu entendi. E o romance, eu vou falar mais ou menos sobre o que fala a história. O personagem central é o Horácio Oliveira, que é um expatriado argentino que está vivendo em Paris. E ele conhece um grupo de amigos ali, também expatriados, cada um de um determinado país, e eles formam ali um chamado Grupo da Serpente, que é um grupo onde eles se propõem ali a falar sobre vários assuntos, né? Lá eles vão beber muito, fazer sexo, fumar, e falar sobre assuntos diversos, né? Principalmente sobre jazz, que é a paixão musical do Cortázar. Os grandes problemas ali metafísicos e intelectuais e filosóficos ali do mundo, né? O livro se passa ali na década de 50, 60. Bom, e uma outra personagem da história que é um pouco diferente, ela difere um pouco das características do pessoal do grupo, que é a Maga, uma mãe solteira uruguaia, e ela é amante do Oliveira. E ela difere um pouco do grupo porque ela é uma pessoa bastante prática e é tida por todos como a burra da história, né? Ela nunca entende nada do que eles estão falando, então ela está sempre mais preocupada com as questões práticas da vida. Até um determinado ponto do livro estava sendo minha personagem preferida, que eu estava mais gostando, porque eu não consegui gostar de praticamente nenhum personagem, até que chega o capítulo 28, onde você fala, meu Deus, que é isso? Que mulher é essa, né? Então, a partir daí, a leitura para mim foi mais difícil, porque eu não consegui mesmo, não tinha mais nenhum personagem com o qual eu tivesse uma certa empatia, um certo envolvimento, né? E essa primeira parte, onde está a história, ela também se divide em duas partes, que é uma parte onde eles estão em Paris e na segunda parte o Oliveira volta para a Argentina.
uma parte bastante divertida e com um tom ali surreal também, né? Um pouco mais surreal não, mas tem algumas coisas ali bem absurdas que tornaram até a leitura um pouco divertida. Eu gostei, eu não gostei muito da leitura, tá? Eu dei 2 estrelas, acho que por eu ter esperado bastante desse livro. O romance em si, a história em si, a trama não me envolveu, porque eu não consegui gostar de nenhum personagem. Confesso que as aleatoriedades lá dos capítulos 50, a partir do capítulo 57, com uma exceção ou outra, a meu ver, não fizeram grande diferença, tá, na história. Eu acho que alguns deles eu li funcionaram para mim até como um descanso de tela, mas eu acho que esse livro ele vai ser lido e vai ser apreciado se o leitor tiver algum conhecimento da parte técnica de como se escreve um romance, né? Porque eu acho que ele faz uma série de análises sobre isso, né? Acho que ele quer fazer essa brincadeira justamente usando esse romance, tá? Então acho que vai ser apreciado de forma diferente dependendo do tipo de leitor, né? Então eu, como sou aquela leitora que gosto mesmo, o que eu gosto mesmo é de uma boa história, então esse livro não me agradou tanto por isso, tá? Mas uma das coisas que foi unânime no grupo é que o autor é um grande contista e que mesmo que as pessoas não tenham gostado de seu romance, tido como sua obra-prima, não deve deixar de conhecer ali os seus contos, né? Isso foi meio que unânime por quem leu o romance e quem leu os contos, tá bom? Bom, então é isso. Deixem aí nos comentários o que leram do Cortázar, se leram o Seu Jogo da Amarelinha, de que forma leram, se acham que faz diferença na história. E é isso. Essa foi a minha impressão sobre a Rayuela. Volto depois para falar de minhas próximas leituras, tá bom? Até mais!